Olá, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, dando início então ao episódio número 36 do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial, uma iniciativa que tem por objetivo, tá, pessoal, valorizar empreendedores aqui de Santa Maria e região. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê um videozinho na rede social achando que é tudo uma maravilha, ou então a gente acha que é tudo um mar de espinhos e na verdade é um misto disso tudo, né? Então a gente traz pessoas que têm essa relação muito estreita para trazer para vocês aqui a vida real, tá? De como é empreender, principalmente aqui na nossa região. Então a gente procura trazer pessoas que tragam conhecimento, uma troca de experiências, para que você que está pensando em abrir um negócio, muitas vezes a gente não tem o recurso necessário, muitas vezes a gente não tem as pessoas adequadas para que o nosso negócio possa crescer, mas tudo é um processo, né? Todo negócio precisa de uma maturação, a gente precisa, a partir de um determinado momento, se rodear de pessoas que implementem a nossa cultura, que levem a imagem e o DNA da nossa empresa para a sociedade. E hoje, nada disso seria possível sem os nossos apoiadores, o Vitino Restaurante, proporcionar momentos inesquecíveis com experiências incríveis através dos sentidos, também do Anderson Machado. Com Anderson Machado, seu futuro financeiro começa hoje, torne-se um nobre investidor. Da Afinitar Cestas, conectar, surpreender e encantar, autoridade em cestas corporativas de Santa Maria. Também da La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. Do Grupo Diário, que nos recebeu aqui de portas abertas, tá? E entendeu essa entrega que a gente queria fazer e está conseguindo fazer. Hoje o Compliance Cast está consolidado aqui em Santa Maria e região. E da Invista Imóveis, nós acreditamos no seu sonho, empresa que está conosco aqui hoje, através do seu diretor, Daltieri Guidonin, mais uma vez, seja bem-vindo, do Rafael Carpes e da Caroline Lopes, tá? Sejam muito bem-vindos. A gente tem essa parceria aqui com a Invista Imóveis, porque, pessoal, por incrível que pareça, é uma empresa que tem somente 3 anos e alguns meses de vida e já se destaca de uma maneira muito exponencial nesse concorrido mercado imobiliário aqui em Santa Maria região. Eu sei que Santa Maria conta com mais de 120 imobiliárias, tá? E eu faço questão de destacar aqui a atuação da Invista Imóveis, porque, pessoal, 3 anos e já consegui, assim, esse lugar de destaque. É uma empresa bonita, vistosa, né? Todo mundo sabe ali, a sede principal fica na esquina da rua Floriano Peixoto com a Avenida Medianeira. Uma inauguração esplendorosa, né, Daltieri? O Rafael e a Caroline participaram desse processo. E quem frequentou ou ainda não frequentou, vá até a Invista Imóveis e quando você botar o pé para dentro da empresa, você vai entender o que eu estou falando, tá, pessoal? É realmente uma experiência estar lá dentro, conversar com as pessoas que compõem tanto a equipe de vendas quanto a equipe de locação, quanto a própria direção da empresa, aqui capitaneada pelo Daltieri também e pelo Juliano, tá? Um abraço, Juliano. Estamos esperando o Juliano vir aqui, né? Um dia ele vai vir, né? Tá? E também quero lembrar vocês que quem quer nos acompanhar e ter acesso a esses 36 episódios, pode nos seguir lá no canal do YouTube, Compliance Cast. Se inscreve lá que você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Eu pedi para o Daltieri trazer, assim, as pessoas que realmente são mais engajadas com a cultura da empresa, com o DNA da empresa. Então, Daltieri mais uma vez, Rafael, Caroline, é um prazer contar com a presença de vocês aqui e o pessoal está ansioso para saber como é que uma imobiliária consegue explodir em 3 anos de uma maneira tão rápida, né, Daltieri? E, Rômulo, primeiro agradecer mais uma vez o convite, segundo compliance aí contigo, claro. Termos outros pela frente. Temos outros pela frente. E eu fiz um convite especial para a Carol e para o Rafa, porque eles iniciaram conosco, né, quando nós iniciamos em 12 de agosto de 2021. E o Rafa e a Carol entraram dia 15 de setembro de 2021, então um mês e pouquinho. Então, praticamente iniciaram o projeto conosco. A Carol, nossa gerente de locação, nosso braço direito, hoje toca com muita maestria o setor de locação. O Rafa hoje é nosso corretor e parceiro dentro da imobiliária e também ele abraça um pouco da locação junto com ele, né? Eu pensei, vou convidar os dois ali que iniciaram conosco, que tem uma bagagem muito grande para compartilhar aí.
E não só falar de venda, gestão, não, tem a locação também, que é Claro, com que é um certeza. setor hoje muito forte em Santa Maria, e que a gente tem que compartilhar, as pessoas saberem mais também como que funciona hoje uma locação, né? Claro, E exatamente. saber mais do mercado. A gente trabalha, né, Daut, Rafael e Caroline, e a gente vê que a locação, quando ela não é bem conduzida, ela pode trazer muitos transtornos para o cliente da gente, né, que deixa o imóvel lá para alocar. Então, o quão é importante, né, Caroline, a empresa ter isso bem estabelecido, os seus processos e as suas regras, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Isso, Rômulo, é uma responsabilidade, né? Até porque o proprietário, ele coloca o patrimônio dele lá para alocação. Então, o que ele quer é que aquele imóvel ele seja bem cuidado, né? Então, a responsabilidade da empresa em gerir aquele imóvel é muito grande. Então, por isso que a gente tem que ter os processos muito bem definidos, uma equipe muito bem treinada, justamente para que a gente possa também passar a informação corretamente para as partes, né, do contrato, porque a imobiliária a gente é intermediadora do negócio, né? Exatamente. O que eu vejo, né, Carolina, assim, ó, essas questões, a gente peca quando tu flexibiliza muita coisa, né? Eu acho que toda imobiliária, e a Vista Imóveis tem isso muito em evidência, essas regras são inegociáveis, né? A gente não pode, porque depois o rojão vai estourar na mão de vocês lá, né? A gente Com sabe que vai certeza. estourar na mão de vocês lá. Então a gente tem que ter isso muito bem definido e tanto na parte da pessoa que deixa, ela tem que saber entender que essas regras também são para ela, né? Também são para ela. E que isso é o que vai dar segurança jurídica para o negócio, entendeu? E muito mais para as pessoas que vão alocar, né? Explica um pouquinho para a gente como é que a Invista trabalha essas questões, né? Quais são as modalidades de fiança que vocês estão trabalhando hoje lá, como é que funciona também, como é que a imobiliária enxerga essa parte do Airbnb, que também entrou forte, né? E eu acho que as imobiliárias já estão se alertando isso e também estão montando um segmento para essa parte, né? Porque, por exemplo, eu tenho um imóvel em Pelotas que eu estou fazendo Airbnb, daí tem uma imobiliária que está cuidando lá, né? Então, a gente não pode Fechar os olhos. fechar os olhos para a realidade do mercado, né? E Sim. como é que a Invista está trabalhando tanto na parte de fiança, nessa parte das condições de locação, do imóvel, entrega, vistoria, enfim, todo esse Claro. processo aí. Rômulo, o que eu sempre falo é que a gente tem que ter um controle da expectativa com o cliente. Justamente porque o cliente ele vai chegar na imobiliária com muita expectativa. Então, a locação ela é praticamente relacionamento. O cliente ele vai alugar, no início está tudo maravilhoso, tudo perfeito, mas depois, se não tiver informação, se no início da locação o cliente ele não souber como que funcionam os processos, como que funciona o contrato de locação, prazos, em relação à manutenção, como que ele vai acionar, se ele não souber, Condomínio, né? Os encargos condomínio, todos os condominiais, né? encargos, É bastante coisa. né? isso, o proprietário, se ele não souber como que ele vai agir quando a imobiliária acionar ele por algum problema que tiver o imóvel, então tudo são acordos do início. Então, a gente tem que ser muito Bem transparente. Transparência é o principal. Então, tanto o proprietário quanto o locatário tem que saber as regras do jogo do início. Claro, com Como que certeza. funciona. Trazer muita clareza. né? Muita clareza. Muita clareza, né? A partir disso, daí nós vamos construir um relacionamento com aquele cliente. Então, tudo começa do início. As nossas formas de garantia hoje, eu digo que mudou muito, né? Quando eu iniciei com locações de imóveis há 13 anos atrás, era basicamente calção, fiador, a gente não tinha outras modalidades. Então, eram somente essas no início, né? Então, mudou muito, o mercado melhorou muito. Hoje, para alugar um imóvel, tu não precisa mais ter o fiador. Então, Que era um transtorno, é um né? transtorno, Não ninguém tem coisa quer pior na vida que tem que ainda. pedir pra ver se é fiador. Um amigo, um parente. E olha, não pede nem pro pai e pra mãe, né? Até porque as pessoas esquecem que o fiador, ele é responsável do início ao fim. Nossa, né? Ele responde, né? Ele não tem aquela ordem de preferência, né? Pode ir direto nele, né? Direto nele. Exatamente. Então, hoje em dia, ninguém quer mais nessa com certeza. responsabilidade. Então, hoje, existe no mercado outras formas que é o seguro-fiança. Então, o seguro-fiança, ele ampliou muito. Na Invista, a gente está com 5 seguradoras Que legal. trabalhando. Então, cada seguradora que trabalha na Invista, ela trabalha de uma forma diferente. Justamente, claro, existem amplas seguradoras hoje no mercado, mas na Invista, eu tento sempre selecionar as melhores ali, o que vai adequar para cada cliente
cada tipo de Aí vai da modalidade, tua né? percepção, né, Caroline? Do perfil do cliente teu, o perfil Isso. do pretendente a inquilino, né? Vai da percepção. Por isso que é bom ter um leque de Claro, opções, né? e também a segurança da seguradora, né? Perfeito. Eu gosto de ler o contrato do seguro mesmo, para Com aquelas entender. letrinhas, né? Claro, é tudo pequenininho, tirar as dúvidas. E até porque o proprietário, hoje em dia o proprietário, ele não larga na imobiliária e não quer mais saber. Muitos querem saber como que funciona. E a maioria me pergunta, Carol, mas se o inquilino não pagar, como que funciona? A seguradora vai pagar até quando? Como que funciona o processo de exoneração? O que eu faço depois? A entrega, né, Carol? A Que é bem entrega, complicado, né, do imóvel. Que a finalização é um bicho de 7 cabeças, né? A gente fala hoje. É a dor de cabeça do Nossa, imobiliário, é complexo, finalização e né? manutenção. Então, por este motivo que quando a gente vai trabalhar com alguma seguradora em parceria, eu fico em cima ali justamente para entender. Perfeito. Entender, passar para a equipe, a gente faz treinamentos para explicar. Então, hoje são 5 seguradoras que a gente está trabalhando. Seguradoras em torno de a porcentagem que cobra 7% até 15%. Então, esse cálculo ele é baseado no valor do aluguel com os encargos locatícios. E o cliente paga junto ao boleto. Então, ele não precisa de fiador, não precisa de toda aquela burocracia, né? Muito Que bom, né? seria Perfeito. o fiador. E, claro, a gente trabalha também com título de capitalização, trabalhamos também com carta fiança locatícia. O único que a gente não trabalha é calção. O mercado precisa se ajustar, né, Nath? Porque se tu ingessa muita coisa, tu acaba inviabilizando, né? E a gente sabe que hoje o investimento no imóvel é o mais seguro que tem. Não adianta, né, pessoal? Não adianta. É o mais seguro que tem, né? Sim. A gente viu aí agora as lojas americanas, né? Tudo isso. Então, claro, existem outras formas de investimento, mas o imóvel, o nome já diz, né? Ninguém vai te tirar, né? Independente do que aconteça. Mas, Rafael, contigo, tu que eu sei que trabalha mais digamos assim, um clínico geral com bastante maestria, né? Tu perambula lá por dentro. E eu sei que tem uma questão, porque eu tenho clientes que têm imóveis para venda, enfim. Como é que tu tira o ímpeto do cara? Porque sempre que o cara vai levar um imóvel para vender, ele vale um monte de dinheiro, mas não é aquilo, né? A gente sabe que não é. Como é que a gente vai trabalhando essa quebra da expectativa? Porque assim, ó, quando tu vai comprar, tá caro, né? Quando tu vai vender, o teu que mais barato, vale, né? E aí, como é que a Invista faz essa Assim, parte aí? A gente, Romulo, sempre tenta fazer um estudo de mercado. Perfeito. E mostrar isso, e né? mostrar para o cliente qual é o real valor do imóvel dele. Perfeito. A gente eu entendo a expectativa do cliente de achar que o valor dele é X e a gente apresentar Y para ele. Porém, o mercado que vai ditar o valor, é a região que vai ditar o valor, O momento é econômico. o momento econômico, é o que tem ao redor. Se tu tem um prédio daqui a pouco com toda uma infraestrutura no bairro, o apartamento normalmente vale um pouco mais. Se tu tem um pouco mais afastado, vale um pouco menos. E a obra em si, quem construiu é muito importante. O padrão construtivo, a qualidade da obra. Perfeito. Tudo isso influencia, né? Então, porque meu amigo vendeu, quer vender por X. Tudo bem, então o amigo quer vender por X. Mas tem que avaliar quanto vale o teu apartamento, como que está o estado do teu apartamento, estado de conservação. Então, tudo isso a gente faz uma avaliação criteriosa, levando em consideração vários fatores para poder passar o valor de mercado para o cliente. Para o cliente também não achar que a gente criar uma expectativa para ele, dizer, vale X, e na hora de vender aparece proposta ou aparece outras avaliações com Y, ele diz, mas o fulano avaliou em tanto. Não, então a gente sempre passa no valor que é real de mercado. E me diz uma coisa, Daut, na questão lá da capacitação do pessoal, porque assim, o que eu vejo nos negócios de imóveis? Cara, dificilmente o cara vai pegar todo o capital e vai colocar. Ele vai ter uma permuta, vem um carro, vem um outro imóvel em troca, né? Então, a venda do imóvel, ela não é uma coisa que se dá num ato único, né? É uma coisa que precisa ser bem trabalhada, né? E eu lembro que eu fazia negócios em Porto Alegre com imobiliárias lá que eram a própria Noblesse, que era uma franquia de São Paulo, que eram grandes imobiliárias. E eu lembro que eu comprava e vendia, e aí chegava num determinado estágio da negociação, o corretor ficava um pouquinho, seguia acompanhando, mas vinha um gestor, né?
para modular bem ali as condições do negócio, sim. se o imóvel era financiado e tudo mais. E eu sei que vocês têm esse trabalho minucioso lá dentro da Invista. Eu acho que deve ser talvez liderado também um pouco pelo Rafael, mas tu também participa ativamente, né? Tu e o Juliano também participam ativamente. Sim. E porque a venda ela precisa ser trabalhada, né? Ela não acontece muitas vezes da noite pro dia. Tu tem que ter todo um processo, né? Sim. De ajustar, parar as arestas, né? Negociar, ter uma margem de negociação, enfim. Hoje, até primeiro falando das avaliações, né? Eu não gosto de fazer as avaliações em cima do metro quadrado em Santa Maria. Por quê? Porque varia muito. Eu tenho um prédio de alto padrão e um prédio de 50 anos ao lado. Então não tem como pegar um metro quadrado da região para balizar os dois produtos. Então Santa Maria, como tem essa mescla em regiões, edifício de alto padrão, de baixo padrão, às vezes tu tem um apartamento de 200 mil e um de 2,5 milhões ao lado. Então não tem como balizar hoje metro quadrado. Então a gente toma muito cuidado, né, Rafa, nas avaliações, e a gente sempre diz pro cliente, ó, a gente faz a nossa avaliação e o valor quem vai ditar é você. Porém, o valor de mercado quem vai dizer é o mercado, não sou eu nem você. A gente vai jogar no mercado ali o preço que você entende ou o preço que a gente determinou entre nós dois, porém depois a gente vai monitorar o mercado. Tá tendo procura, tá tendo visita, não tá tendo, porque muito cliente às vezes não entende isso e acaba não gostando da avaliação. Aí a gente sempre diz, não, o valor que manda é você. Porém, o tempo vai passando, ele vai entendendo, e depois ele diz assim, bem que o Daltieri falou mesmo, que o valor era aquele, eu vendi por aquele valor. Bem que o Rafa falou aquele valor mesmo. Então o profissional do mercado, a gente tem que orientar o cliente, mas o imóvel é dele, ele decide, mas a gente tem que orientar. Mas eu acho que em toda consultoria que a gente dá, e o segmento imobiliário tem muito disso, é o que eu também sempre digo para os clientes que eu atendo, olha, a recomendação é essa, mas tu vai proceder da maneira que tu entende que né? E às vezes eles não seguem a recomendação, né? Impressionante. Inclusive já aconteceu fatos comigo com o Daltieri, da gente passar uma avaliação para o cliente, né, Daltieri? E 6 meses depois, a avaliação que nós passamos, o cliente baixou o preço para aquele valor que a gente tinha avaliado no início. Conseguiu monetizar o negócio. Entendeu? A gente está no mercado. E respondendo a tua pergunta, Romulo, nas capitais hoje funciona, ainda tem, Porto Alegre tinha muito isso, né? Os corretores faziam a captação do cliente, fechavam a venda, porque era muito empreendimento, Sim. e depois passava para o gestor tocava. Santa Maria, a gente trabalha de uma forma diferente. O corretor, falando de modo geral, o corretor ele pega o cliente, ele faz o acompanhamento do início ao fim. Então hoje nós temos os gestores, temos os líderes de equipe na imobiliária para dar suporte para o corretor. Mas hoje o corretor ele tem autonomia para tocar a negociação do início ao fim, desde a captação, atendimento. Daltieri, preciso que tu vá comigo na visita, eu vou com ele. Preciso que tu participe do fechamento aqui. Os fechamentos a gente acaba fazendo, junto com o corretor. O corretor ele nunca sai de cena, nem nos fechamentos. Ótimo, para não despessoalizar. Né? Exatamente. Até mesmo porque a pessoa, quando ela cria tipo uma relação mais pessoal com o corretor, dificilmente ela pega outro corretor para fazer outro negócio, né? Então tu não pode quebrar aquele vínculo ali, né? Eu sei também porque às vezes eu passo ali 7, 8 horas de treinamento acontecendo, o pessoal não vai para casa nunca, né? Então sempre ali o pessoal envolvido, né, em capacitação, treinamento, né, o que é importante, né, logicamente, né, para que o teu corretor possa acompanhar e saber como conduzir até o fim, né? Claro que auxiliado por vocês, né? Sim, a gente tem esse acompanhamento, a gente tem sim os treinamentos, para nós é rotina, nós temos todas as semanas ali, ou um assunto a debater, ou financiamento, algo sempre tem que resolver, e o olhamento do time mesmo, das ações da semana, das campanhas que nós estamos trabalhando, então sempre tem esse movimento, o mercado imobiliário precisa estar em movimento sempre. O time de vendas hoje, o time de locação, os outros setores, eles precisam estar na mesma sintonia nesse movimento. Eu não posso iniciar segunda-feira, abrir as portas da empresa e achar que a magia vai acontecer. Eu preciso às 7h30 da manhã estar lá para mexer com o time, instigar eles a ser a melhor versão deles da semana. E realmente executar as ações, a gente fazer o que precisa ser feito, né? E o que eu observo, né? Eu sempre que eu já participei ali daquele evento de aniversário, e a equipe engajada 100%, né? E o que isso aí é cultura empresarial, né, gente? É cultura empresarial.
Isso aí não se cria também da noite para o dia, né? Então, o pessoal participativo, bem engajado, né? Realmente entendendo o que a empresa quer entregar para a sociedade, o que é preciso cada um fazer e se desenvolver para poder fazer parte daquele time, né? E eu sempre vejo que eu enxergo um corretor da Invista, eu já sei que é da Invista na rua, né? Porque está sempre identificado, ou então porque são pessoas que às vezes eu nem me recordo, opa, aí eu lembro que é dali, né? Porque tem a primeira loja ainda fica ali perto do escritório e o pessoal está sempre ali pela volta, eu cruzo ali pelo Boulevard ali das Torres e o pessoal está por ali. Então, o que é isso? São vários Invistas caminhando na rua, trabalhando na rua. Pessoal, isso é o que toda empresa busca, sabe? Ter várias pessoas que são a cara da tua empresa, né? E isso passa muito pelo que a empresa trabalha lá dentro, né? E o Rafael faz bastante isso lá, porque toda vez que eu vou lá, ele tá lá por dentro, né? Agitando, conversando com um, com o outro, sempre né? circulando. Sempre circulando, né? Mas agora me diga uma coisa, como é que tu captou, como é que vou dizer que tu resgatou esses dois talentos aí, trouxe para dentro da empresa e bem no fim agora, a Carol, eu sei que também que tem um conhecimento inigualável, né, Carol, na parte de locação, e como é bom ter pessoas assim, né, e como é difícil achar pessoas assim, né, quando a gente acha que precisa valorizar, né. Como é que vocês foram parar lá? Contem pra gente aí. Eu já estou no ramo há 13 anos, Sim. né, então antes de ir para a Invista, eu conheci o Juliano. O Juliano trabalhou comigo com o Rafa. Bom, eu e o Rafa, a gente está junto há 12 anos, então... Vocês já vinham juntos? Já né? vínhamos Sim, juntos, nós somos né? casados há 12 anos. 12 anos já. Agora que E o mais curioso tava me faltando essa informação. nós somos casados há 12 Eu fiquei anos. pensando, eu acho que a gente não falou, né? Esse pequeno detalhe. Exatamente, não. E outra coisa, né? Porque a gente sabe que às vezes trabalho e casamento pode ser uma união maravilhosa, assim, ou um desastre Ou um total, né? Não, Mas aí nosso pelo caso, deu acho que deu muito certo. deu muito certo. Não, eu comecei na locação por acaso, porque eu trabalhava na recepção de uma imobiliária. E o Rafael trabalhava em outra imobiliária. Então, quando a gente começou a namorar, o Rafael tinha muito conhecimento em locação, porque ele trabalhava com locação. Eu era assessor de locação. Ele era assessor de Comecei como locações. assessor de locação. Fiquei legal. anos. Isso. Acho que deu uns 6 ou 7 anos, né? Mais 6, 7 ou anos mais ou menos. menos de Legal. assessor de locação. Sim. Isso. Depois que eu migrei para as vendas. Aí ele foi trabalhar comigo, justamente para a gente trabalhar juntos na locação e iniciar o setor de locações também em outra imobiliária. Então já é a segunda imobiliária que eu inicio o setor mesmo, Sim. né? Então na outra imobiliária que eu trabalhava, o Rafa veio, me ensinou. Então no início foi muito difícil porque eu não sabia nada, Rômulo. O Rafa sabia um pouco, mas a gente foi aprendendo e construindo aquilo juntos, né? E o legal é que se um tem também. que fazer um treinamento, o Isso. outro tá tudo certo, Tudo né? certo, Tá os dois. certo. todo mundo remando do E mesmo lado, naquela né? época, eu não fazia faculdade de Direito, Sim. o Rafa fazia. E eu fazia pedagogia, totalmente diferente, né? Então, eu via a necessidade de mudar. Porque eu já estava trabalhando com contratos e eu queria entender um pouco mais daquele processo, como que funcionava, né? A locação. O que é a lei do inquilinato? Eu não sabia nada, Rômulo. Lei do inquilinato, os artigos, tudo, os prazos, vigências, o que acontecia se vendia ou não imóvel, eu fiquei sabendo depois. Pessoal, e essa lei ela é totalmente sui generis, peculiar, Sim. e se tu não for um profundo conhecedor, eu sempre digo, Isso. não se aventura, porque vai dar problema, sabe? E até hoje, mesmo depois, já terminei a faculdade, tem que estar constantemente estudando a lei, Se atualizando. se atualizando. Então, aí comecei no setor junto com o Rafa, e o Rafael mudou, resolveu ser corretor de imóveis. E eu continuei nas locações Sim. mesmo, né? Daí Mas comecei... Aquele meu pezinho sempre com a locação junto. Sempre Até hoje me ele não se... ajudando. Até hoje ele tá Até hoje amarrado eu na não- locação. Até hoje eu fico lá na locação, às vezes. Ele me ajuda um monte. E daí, Rômulo, eu terminei a faculdade e comecei o Direito. No que eu comecei o Direito, aí surgiu o convite do Juliano. Eu não conheci o Daltieri ainda. Surgiu o convite do Juliano. E Que ano isso, Carol? isso foi em 2021. 2021. Não, e deixa eu contar uma história rápida antes, né? A história é a seguinte, aí o Juliano disse, a gente iniciou a empresa, né? Uma loja, 40 metros quadrados, e era só Uau. coragem. Peito na raça. Só coragem. E aí eu disse, vamos colocar locação. Vamos colocar locação. Ah, vai ser uma barbada, né? Vamos colocar.
E aí a gente tem que contratar o time. E o Juliano pensa, eu sei uma pessoa. Eu disse, conhece o Rafa? Assim, o Rafael eu conheço. Eu nunca tinha falado, tipo, a gente conversou, não sei, não lembro nem se a gente tinha conversado. O Rafael eu conheço, que é da corretagem, né? Mas a esposa dele não conhece. Trabalha assim, na imobiliária lá em Camobi. Eu, tá, chama esse pessoal aí. E eles não pode deixar pra mim. E aí, não, eles vão iniciar, não, a Carol vai iniciar amanhã. Aí, nada. Não. Nada, Carol. Na quarta, não, na quinta ela vai iniciar. Nada. Na verdade, estava acontecendo um rebuliço por trás, né? Porque ela estava com medo de encarar. Imagina, Aqui, assim, dois corretores iniciando uma empresa do zero. Quem são os guris? Não, os guris têm uma baita performance vendo, mas será que vai dar certo a empresa deles? Então, assim, gerou essa dúvida na Carol, e que é normal, desconforto, porque ela saiu de uma empresa que ela estava trabalhando há anos, consolidada, estável ali, para encarar um projeto do zero, num setor do zero locação. Então, é desafiador. Até contrato, Rômulo, tudo. E a Carol acho que desistiu, Rômulo, eu acho que ela não dormiu por uns 3, 4 dias, ela desistiu umas 2, 3 vezes. 3 vezes. E o Juliano ali em cima, meu sócio é bom, né? Persuasão, né? E foi aí. Na quarta vez eu aceitei. Ele foi insistente. Né? Foi. Pessoal, nós vamos contar um pouquinho mais dessa história, né? Porque vejam bem, né? Começar um negócio numa sala de 40 metros, convencer as pessoas, né? Porque a gente precisa trazer pessoas qualificadas, porque não dá para começar errado, né, Dalton? A gente sabe que não. Convencer as pessoas para elas entenderem, fazer elas acreditarem também que vai dar certo. Então, a gente está pegando a primeira parte, mas agora no segundo bloco a gente vai contar como a coisa evoluiu e chegou onde está hoje, tá, pessoal? Um crescimento exponencial. É 1 minutinho, então a gente já volta. Não sai daí. Voltando então, família empreendedora, aqui com o segundo bloco do episódio número 36, sim, já estamos no 36 aqui do Compliance Cast, que conta com o apoio dessas empresas maravilhosas que acreditaram aqui na segunda temporada. Sempre deixo um agradecimento para aquelas outras que acreditaram lá no início também, nós estávamos falando disso aqui, né, David, quando a gente começou essa brincadeira, essa confusão aqui, mas em especial as que estão nos apoiando agora na segunda temporada. Invista Imóveis, que está presente aqui conosco, La Máfia Barbearia, Afinitar Cestas, Anderson Machado e Vitino Restaurante. E, é claro, o Grupo Diário, né, pessoal, que nos dá todo o suporte. Sempre lembrando que você pode nos acompanhar lá no YouTube também, no nosso canal, Compliance Cast. É só seguir lá, ativar o sininho e que você vai ter acesso a todo esse conteúdo que a gente entrega aqui, pessoal. Hoje a gente conta a história de uma imobiliária que atingiu um crescimento exponencial nesse mercado lobista que a gente tem aqui em Santa Maria, que são mais de 120 imobiliárias. Então a gente está contando a história aqui de 2 pessoas que acreditaram no projeto, o Juliano e o Daltieri, e que em menos de 3 anos e meio, né, Dalti? 3 anos e 3 meses. 3 anos e 3 meses. É uma imobiliária referência, pessoal, em toda Santa Maria e região. E por quê? Porque o Dalti e o Juliano, com toda a maestria, souberam trazer pessoas para os auxiliar que já tinham um know-how fundamental, né? Carol e Rafa, tanto na parte de locação quanto de vendas, e que são parte do DNA da empresa, né? Da imagem que a empresa passa hoje para a sociedade. Então, o Dalti estava contando aqui antes do final do primeiro bloco, você que estava nos acompanhando, que ele vinha, digamos assim, num namoro, né, com eles, e que eles estavam naquela dúvida. Gente, quem são essas pessoas? Tá, são boas pessoas corretas, né? Beleza, mas não é só isso. Não. Será que o negócio vai dar certo? E aí acreditaram, Rafa, como é que foi isso aí? Não, e até... Como é que se criou essa relação que hoje aí é tão saudável, né? E tão próspera? Até né? o bom Rafa falar, claro, não vamos mencionar nomes, mas teve pessoas que falaram, vocês são loucos, os guris vão quebrar, não vai dar certo, não dura... Como é que é, Rafa? Não dura 6 meses, tu escutou, né? Não dura 6 meses. Rafa, Carol, vou dizer pra vocês.
Quando começa a chamar a gente de louco, é porque tá começando a dar certo. Pode ter certeza. Porque os certinhos, eles não saem da bolha, entendeu? Eles não saem da bolha. E a gente precisa dar o all-in, às vezes, né? Sabe? Acreditar numa coisa e se desafiar e seguir em frente, né? E foi o que aconteceu. E graças a Deus, tá tudo da maneira que tá, né? Indo a mil. A gente, na época, eu lembro que a gente conversava muito, eu e a Carol, sobre isso. E aí? Porque a nossa decisão, era muito conjunta. Claro. Se vamos junto. Se não vamos nenhum. Então a gente sempre pensava assim, ó, porque a gente sempre trabalhou muito tempo junto, muitos anos. E ela olhava pra mim e dizia assim, e aí, amor? Vamos encarar isso? O que a gente tem a perder? Nada. A gente só tem a ganhar. Então vamos. Fecha o olho e vamos acreditar no projeto, vamos acreditar e fechar o olho e vamos em frente. Tu sabe tudo que tu precisa saber. Tu é uma excelente profissional. Isso ninguém tira da gente. Isso, tu é uma excelente profissional. Tu sabe começar, tu sabe como fazer cada ato do processo. Tu sabe como começar, como intermediar, como finalizar, tu sabe fazer até vistoria. Então isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais no início, né, Carol? Mas é o processo, isso, né? Então, enfim, né? O medo não pode ser o nosso empecilho. Então a gente chegou e então vamos. E aí a gente tomou a decisão. Encaramos o desafio. Esse dia eu vi uma entrevista do Roberto Justo, tu nunca teve medo? Ele disse, cara, eu tive medo quase todos os dias da minha vida. Entendeu? O medo não pode travar só. Não pode travar. O medo faz parte. Vai com medo, né? Vai com medo, né? O medo faz parte. Vai com medo, né? Carol, estamos com uma carteira de quantos locados lá? Começou com zero. Começou com zero, né? Sabe, começamos com como zero. Como é que foi crescendo isso e agora como é que a gente tá lá? No início eu comecei sozinha, Romulo. Sim. Então, eu era assessora de locações, claro que teve o suporte dos guris, então eles não me deixaram faltar nada, eles só perguntaram, o que tu precisa, Carol? E assim, eu preciso disso. Bom, tudo ali, nas tuas mãos, agora é contigo. Então, foi ali que eu iniciei. Então, a gente começou trabalho formiguinha no início. Não foi fácil no início, ali no 2021 até dezembro, a gente demorou um pouquinho. Até engrenar, começar os processos mesmo. E daí, em 2022, já começamos a formar uma equipe. Em 2023, já começamos a separar os setores. Então, a coisa foi evoluindo, foi crescendo. Hoje, nós estamos com uma carteira de 500 imóveis, mais ou menos. Acho que é um pouquinho mais até. 500 e pouquinho, não me lembro direito o número, né? Não e recordo. Então, quantas pessoas lá, Carol? Agora? Nós estamos em 7. 7 na 3 locação. lojas. 7 na locação. Coordenados por ti. Por mim. Viu? Se você não tivesse ido, agora. Que é aquela coisa, né? Às vezes tu não vai, diz, puxa, se eu tivesse ido. É verdade. Hoje, né? Eu paro e penso. Mas assim, tudo isso por quê? Porque eu tive suporte e mentores. Então, Juliano Daltieri sempre ali incentivando, sempre também investindo. Né? Então, eu fui para o Conecta Imob em São Paulo ano passado. Então, os guris me levaram lá, conheci muita coisa lá, aprendi muito lá, trouxe para a imobiliária também. Então, isso é muito importante, investimento, né? Com certeza. E me diz uma coisa, vocês dois têm conseguido dormir em casa algumas noites, porque vocês estão sempre ali, né? Eu passo às 7, eles estão ali. Sabe que eu passo às 7 da noite. Nos últimos 3 dias eu não consegui dormir mais que 5 horas e meia. Tá bom já. Eu pensando assim, preciso dormir, tô cansado. Eu também, é a mesma coisa. Mas não consigo, né? Não. Eu preciso, mas eu não consigo. Aí final de semana tu queima também. Mas enfim, né? É isso aí, né, pessoal? E quem vê de fora, imagina, os bastidores o bicho pega, né, Carol? Muito. Tem os outros setores, né? Tem a locação, tem a venda, tem financiamento, tem recepção, tem agenciador, tem setor de manutenção, e aí ele vai, né? Nossa. Não, e outra coisa que eu sempre digo assim, né? Eu sei por mim, vocês devem ser a mesma coisa. Às vezes eu tenho minha agendinha Google aqui, né? Eu olho, amanhã eu acho que vai ser um dia que eu vou poder ficar um pouco mais na mesa, conversando. Começa o dia, é uma avalanche de coisa nova vindo, alguma situação que ficou e vem. Então, não existe o dia tranquilo, né, pessoal? Não existe, né? Você sabe melhor do que eu. Quem trabalha com o público, como a gente trabalha, né? Então, às vezes a gente olha aquela agendinha assim da sexta-feira, será que vai ser uma sexta tranquila? Que nada, é pau Pereira, né? Aí eu entro na sala da Carol, e aí, Carol, como é que tá aí o dia? E eu olho pra ela, eu já sei se tá bom ou se não tá. Se ela me olhar e ficar quieto por um segundo, eu já sei que a coisa tá complicada. Porque a locação ela é muito mais detalhada que a venda. O processo da locação é muito mais detalhado que a venda. Com certeza. Então,
tem inquilino, tem o proprietário, tem vistoria, tem a desocupação e a locação no final dela, no início é tudo lindo, maravilhoso, no decorrer pode balançar. Então ela é Principalmente desafiadora. aqui no segmento estudantil, né? Que eu acho que é o mais forte, né, Carol? Rafa, deve ser essa parte aí. E eu tenho casos que chegam lá no escritório que às vezes o filhinho faz algumas coisinhas que o papai e a mamãe não sabem, né? Desocupa, não tá pagando o condomínio, não tá pagando E isso. a locação no nome dos Acontece pais, muito. né? Às vezes. Acontece, né? Você deve saber tanto quanto melhor do que eu, né? Acontece muita coisa. E aí vai estoura onde o rojão lá na História, né, comigo. Mas como? Eu deixei aqui meu imóvel para ter uma tranquilidade, aconteceu isso, mas pessoal, é o jogo, né? É o jogo. Não tem como a gente controlar os detalhes do que acontece no imóvel, né? Com certeza, né? Então, Com por isso que dá certeza, os... Mas eu vou te dizer, Rômulo, eu gosto de estar envolvida sempre, Sim. em tudo. Eu falo pra equipe, tudo que acontecer, passam pra mim se for algum problema, alguma coisa assim. Porque daí a gente já resolve de início, né? Não deixa a bomba estourar. Então, se precisar de algum problema estrutural no imóvel, já me passa. Já vou notificar o proprietário para ele ter ciência. Vamos ver o nexo de causalidade daquele problema, para a gente tentar entender de quem é a culpa, do inquilino. É um problema estrutural do proprietário. Vamos entender o que está acontecendo, né? Claro. Então, isso é muito importante. Então, tudo que acontece, eu falo, me passe, me deixa ciente a par daquilo ali, justamente para a gente tentar resolver juntos o problema e não deixar estourar lá na frente. E olha só, né? Lógico, é importante a Carol, a pessoa que tem uma percepção, discernimento aqui, claro, o Rafael junto, né? Como é importante a gente ter pessoas assim, né? Porque, gente, às vezes uma situação dessas mal conduzida é um desastre. A situação da empresa, né, E cara? outra, o pessoal, como ele esquece muito que o proprietário, ele é um possível investidor, de novo. Exato. O locatário... E ele muitas fideliza, Rafa, tu sabe, ele sabe, né? Se a gente faz um trabalho exemplar, assim, ele nunca mais vai embora. Nunca mais. E o próprio locatário se torna teu possível cliente nas vendas. Certeza. Então é um ciclo, né? Ele começa às vezes na locação, ele vai lá e compra um imóvel na mesma imobiliária. Por quê? Porque ele teve um atendimento bom, ele teve... Qualquer problema que ele teve em relação à alocação dele foi resolvido da melhor maneira possível para todo mundo. E o que ele quer, Então, né, Rafa? Segurança. Segurança. As pessoas buscam um carinho. Às vezes eu falo assim lá no escritório, porque a gente tem empresa que a gente atende pelo um grupo de WhatsApp, coisa. Eu fulano de pessoal, as pessoas precisam de carinho, não adianta. Esse é o nosso trabalho. Isso aí. Entendeu? As pessoas querem se sentir seguras, amparadas. Então pega um dia lá, uma hora ali da tua manhã, coisa, e pega com um por um, dá uma atenção. Lá no meu caso, como é que tá o processo, como é que tá isso, como é que tá aquela situação. E vocês a mesma coisa, né? A gente sabe que às vezes tá tudo bem e o cara às vezes até pode parecer meio chato, tudo cri-crizinho. Tem, gente, mas faz parte, entendeu? E o nosso trabalho é esse. Então o que eu digo pra minha equipe, pessoal? A gente recebe para isso, né? A gente recebe para isso. Então vamos fazer direito, né? Não custa nada, entendeu? Às vezes tem a empresa que é um atendimento mais personalizado, eu mesmo vou lá, às vezes é fora de horário, o fulano me chamou 7h30, pessoal. Não custa, né? E isso aí faz uma diferença imensa, é um divisor de águas entre a pessoa ficar fidelizada à tua empresa ou ele buscar outros profissionais, né? Você sabe melhor do que isso, né, Laud? Sim, exatamente. Faz bastante diferença, porque tu acaba criando um vínculo com o cliente, um vínculo que não é... que tu consegue muitas vezes fazer vários negócios com o cliente. Exato. Através do quê? De uma atenção que tu deu, às vezes de uma conversa, de um momento que o cliente precisava, sabe? E tudo isso gera novos resultados lá na frente. Eu tenho acompanhado lá nas redes sociais, porque eu sigo lá em Vista, né? O pessoal tem batido meta semanalmente ali, tá lindo de ver, né? Os chequezinhos estão rodando lá, o chequezinho ali, é bastante foto, né? Chega no dia de pagar as premiações e o financeiro chora lá, né? Tudo isso, ele vai ter que fazer os pix. Vai ter que fazer os pix, não tem jeito. Mas agora me diga uma coisa, é uma turma legal, uma turma do barulho lá, né? Sim. Então, a gente percebe que o pessoal fica feliz lá dentro, né? Como é legal a gente ter isso dentro da empresa, né? O pessoal vai trabalhar feliz, fica feliz, mas também é uma turma quente, né? Para coordenar aquele pessoal lá todo também não é tão fácil, né? Eu tô perdendo um pouquinho dos cabelos, né? Porque, sabe, qualquer coisa ligam, né? Deu um probleminha aqui, deu um probleminha aqui. E às vezes o corretor chega para mim e diz assim...
preciso resolver uma coisa. Cara, só um pouquinho que eu tô resolvendo outros setores aqui, depois a gente resolve o teu. Vamos devagar. Vamos devagar, né? Não, porque assim, ó, vocês têm por exemplo, assim, ó, vocês têm o cliente, mas tem também a equipe, né? Então, são duas pontes que a gente tem que amarrar, né? E todo dia deve chegar coisa para vocês lá, tanto da equipe quanto do... A Carola, conselheira, psicóloga. Se formou em direito agora, mas ela tá fazendo, já acho um pós-doutorado em gestão, né, de pessoas, porque... Multidisciplinar, né? Claro, a gente brinca e o perrengue do dia ele é grande, mas no fim a gente acaba sempre resolvendo as questões, o que tem que resolver. E a Carola tem um suporte nosso, qualquer coisa que ela precisa, a gente está ali. Porque às vezes o gestor, ele delega e vira as costas e deixa. Deu um problema, resolve. Resolve, que eu já vi muito acontecer. Então, não, precisa disso, vamos resolver. Perfeito. Vamos ter que ajustar aqui. Perfeito. Vamos ajustar. Então, a gente está sempre junto. A Carol está ali, ela toca o setor. Hoje a Carol toca 90% do setor sozinha. Mas ela sabe que ela tem nós por trás dando suporte, né? Claro, exatamente. Porque tem que ter essa união da gestão com a liderança. Né? E eu vou dizer mais, ela só consegue resolver 90% das coisas porque ela sabe que vocês estão ali por perto, entendeu? Se sente amparado, né? O Rafa a mesma coisa, né? O Rafa também fica mais na linha de frente ali com a equipe, né? Não, eu não sou líder, eu sou só corretor mesmo. Não, mas tu não é talvez não aliado, mas tu exerce uma liderança ali. O Rafa ele tá ali. Ele tá um pouco na locação, um pouco ele tá na venda. É que o Rafa ele tem alguns clientes investidores. Entendi. É que eu tenho uma carteira de cliente muito investidores. E tem os imóveis de locação. Então ele vende o imóvel e o cliente acaba deixando na imobiliária. Então ele presta serviço. Tem cliente dele que não quer saber de nada. O Rafael resolve tudo. Não sei, só não tem a procuração. O resto só não tem a procuração, o resto eu faço tudo. Negociação, locação dos clientes, é tudo com o Rafael, né? Então tem essa confiança dos clientes com ele e ele toca, porque ele tem conhecimento. E a pessoa entende que ele tem e percebe que ele tem esse conhecimento da locação, não só na venda. Então acaba delegando para ele toca tudo dentro da empresa. Como é que surgiu esse amor aí pelo segmento imobiliário? Aí? Foi junto com o casamento ou já vinha... Porque tu tem formação em direito, né? O Rafa também, eu acho, né? Na época, quando eu entrei, eu acho que foi pelo primeiro emprego aquele, sabe? Sim. Entrei no ramo imobiliário pelo emprego na época, depois nunca mais consegui sair. Que legal, né, cara? Não, eu já comecei diferente. Eu já fui diferente. Eu trabalhava na área da saúde. Trabalhava no USMI. E tinha 18, 19 anos na época. E eu morava no lado de uma imobiliária, lá em Camobi. E eu achava a coisa mais linda aquilo ali. Eu olhava, mas eu quero um dia trabalhar nessa área. Como eu vou chegar até ali? Eu não sei, mas um dia eu vou. E surgiu assim, trabalhando, saí do USMI, fui trabalhar numa clínica no centro e uma menina que foi estagiar para me auxiliar ali, que eu estava com bastante demandas, ela me falou, Carol, vai abrir uma seleção para trabalhar numa imobiliária, que eles vão lançar um condomínio, um empreendimento alto. Tu não quer participar dessa seleção? E eu pensei, mas gente, eu não tenho nenhuma formação. Tinha 20 anos na época. Nossa. Não, recém tinha começado a faculdade, eu não tenho nenhuma formação, mas eu vou lá. Vamos lá, né? Não tem nada para perder. Fui lá, participei de uma seleção, tinha umas 25 pessoas na seleção. Passei por 3 etapas. Na última etapa eu fui selecionada. Que legal. Então, ali eu comecei como recepcionista na imobiliária e depois só foi. Aí eu fui criando aquele amor mesmo, né? Entendendo sobre locações. E estou até hoje trabalhando com isso. Ninguém pode dizer, agora, eu quando sair do colégio, eu vou ser corretor, eu vou trabalhar em imobiliário. Ninguém fala isso. Né? É verdade, né? Eu vou ser vendedor. Você sabe que não é, vocês fizeram direito, né? Quando eu comecei a faculdade, vou contar rapidinho aqui, ó, as pessoas dizem, o que tu vai fazer? Eu digo, cara, você é advogado. Advogado, que tu não quer ser juiz, promotor, né? Eu falei, não, eu vou ser advogado e professor, porque eu sempre gostei, né? E aí todo mundo me olhava. Agora, hoje eu olho, tá um cara atrás, né? Nada contra, né? Mas fizeram algum concurso, alguma coisa e dão lá, né, cara? Na mesma, sabe? Sem perspectiva de nada, né? Sim. Então, como é a gente quando palpita uma coisa, né, pessoal? E isso que a gente fala muito aqui, né? Vai com medo, acredita. Se é o que tu vê que tu te identifica, que tu tem talento,
Claro que vai ter dificuldade, vai ter momentos de insegurança, de incerteza, mas tudo acontece. Olha a história de vocês mesmos, né? Vocês dois, imagina abrir uma salinha, começar num segmento aqui em Santa Maria que é altamente concorrido, né? Temos aí também outras imobiliárias que têm destaque, né? Isso é nem negado. A régua alta. Mas eu acho, pessoal, que isso traz também 2 fatores positivos. Primeiro, eleva a consciência de que a gente tem que entregar com excelência e puxa todo mundo para cima. Isso aí. Né? Puxa Concorrência todo é mundo. maravilhosa. É maravilhosa. Então, assim, ó, a palavra concorrência para mim, às vezes, meu concorrente, pessoal, são referências que a gente tem e a gente precisa buscar também fora daqui, viajar um pouco, ir para São Paulo e conhecer coisas, né, para trazer boas referências. Porque assim, ó, quanto mais concorrência, mais a gente vai ter que se aprimorar, entendeu? Tu não fica naquele marasmo, naquela... Então, é importante. E eu vejo também em Santa Maria que o pessoal do segmento... É uma concorrência bem salutar, assim, sabe? Muita troca de figurinhas, às vezes o que é normal acontece, né? Olha, eu tenho um investidor lá, vocês têm esse empreendimento aqui, sabe? É legal ter isso aí, né? Coisa que em alguns outros segmentos a gente não vê, né? O pessoal é mais chacal, né? Que é mais um afogar o outro para poder aparecer. Mas eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade, né? De que uma concorrência qualificada faz com que a nossa entrega também se obrigue a ser qualificada, né? Isso aí. Agora, que é evidente o crescimento né? Aos 3 anos... A imobiliária sempre cheia, a gente vê que a coisa está acontecendo, né? Vejo o pessoal, às vezes, fora de horário ali, em reunião, fazendo treinamento. Como é legal, sabe? Eu gostaria de parabenizar vocês mais uma vez, né? E dizer que, olha, pessoal, é muito gratificante a gente ver pessoas jovens, né? Fazendo as coisas acontecerem. Santa Maria é uma referência onde eu vou na parte do segmento imobiliário, sabe? Eu viajo para as outras cidades, assim, e as imobiliárias lá não tem essa proatividade. Não tem, sabe? Então, é uma peculiaridade aqui de Santa Maria, da nossa região, graças ao trabalho que você desenvolve, né? Sabe que vem muito as investidor ou empreendimento. Comentam isso. Empreendimentos, empresas de fora para se instalar em Santa Maria, um loteamento, um condomínio, e o pessoal se impressiona com a qualidade do mercado imobiliário de Santa Maria. A nossa régua é altíssima. Os nossos números são altos de locação, venda. E de lucratividade também. Então, o pessoal se impressiona, porque realmente a régua é alta. E um vai puxando o outro. E a gente sempre... os gestores, a gente se conhece, a gente tem um bom relacionamento. Todas as imobiliárias têm um bom relacionamento. Perfeito. Muitos corretores saíram de uma imobiliária, foram para outra. Então, existem essas parcerias, a gente faz negócio junto e tá tudo certo. Vamos para cima, né, pessoal? Tem essa, né? E tem que puxar a régua para cima sempre, né? Com certeza, tem que estar sempre em movimento, um puxando o outro. Isso é bom para o mercado, para a cidade. Eu tenho um amigo que está investindo aqui, ali em Camobi, e ele falou, cara, assim, olha, conheci diversas imobiliárias e me impressionei com a qualidade, assim, da prestação do serviço, no suporte, na equipe, no atendimento, coisa que eles não veem em lugar nenhum, sabe? Claro, grandes centros até, de repente, né? Mas assim, Santa Maria, por ser uma cidade, entre aspas, de interior, né? Que não tem tanta indústria, uma economia que não seria tão forte assim, ter esse segmento tão destacado, né? Isso aí acontece graças a profissionais como vocês aí, né? Que fazem as coisas acontecerem. E né? a empresa é feita de pessoas, né? Como a gente sempre fala, parece clichê, mas não é isso mesmo. Se hoje nós temos 3 estruturas, 3 lojas, tudo lindo, maravilhoso, mas se eu não tiver meu time junto e pegando junto, nada valeu. Estrutura. Eu e o Juliano sentado lá não valeu de nada. Sozinho. Então, hoje nós temos... Então, iniciamos há 3 anos atrás e hoje iniciamos na sala que a gente fala 40 metros. Hoje nós estamos com quase 50 pessoas no time e são 50 famílias, né? Que dependem do nosso negócio, da nossa empresa. Que as coisas, responsabilidade. A responsabilidade hoje é gigantesca. Eu digo, o gestor, a preocupação dele, sim, é com tudo que acontece, mas tem sentimento. Isso aí, sentimento de pensar, cara, responsabilidade. Quase 50 pessoas hoje depende da minha empresa estar funcionando com os impostos em dia, com as contas em dia, com tudo bonitinho. Economia girando. Com a economia girando para as coisas acontecerem. Eles precisam, a empresa precisa, então a responsabilidade é gigantesca hoje, né? Eu vi esse dia uma entrevista do Paulo Marçal, que está muito em evidência, que sem questões partidárias, nada, mas ele disse assim, cara, por que tu não pega todo esse dinheiro e não investe? Ele disse assim, tu tem noção de quantas pessoas eu emprego? De quanto eu gero de tributo para o Brasil, de imposto, de quanto eu movimento a economia, eu vou me omitir dessa responsabilidade social que eu tenho, e é bem isso que a gente está falando aqui, né,
para simplesmente ficar numa zona de conforto, vendo o dinheiro rentabilizar e, sabe? Então, a gente tem um compromisso social, né? Tem um compromisso social, a gente sabe disso e sabe que tem pessoas que precisam, a economia precisa girar, a gente precisa fazer Santa Maria cada vez se destacar mais, né? E passa por tudo isso que a gente conversou hoje, né? A receita do Daut eu já sei, tá, pessoal? Mas aqui eu sempre encerro, vou pegar vocês de surpresa agora um pouquinho, mas vocês são um casal muito habilidoso, né? Que já enfrentaram inúmeras situações e enfrentam todos os dias. Para cada um de vocês, em 1 minuto, aí, qual seria a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Vou começar pelas damas. Relacionamento. É relacionamento, o que o Daltieri falou, é relacionamento entre pessoas, é investimento também, investimento em treinamentos, isso é muito importante. É qualificar cada pessoa que está dentro da empresa, porque cada pessoa que tiver essa qualificação, ela vai conseguir também transpor ali no trabalho dela. Então, isso é muito importante. É esse investimento, é relacionamento e é qualificação. Olha aí, muito bem, hein? Muito bem. Vamos lá, Rafa. Vou seguir o mesmo caminho da Carol. Normal, né? Normal, assim, casal. Relacionamento. Relacionamento vale mais que dinheiro, né? Que eu Vale sempre mais digo. do que dinheiro, porque o relacionamento te abre portas. Às vezes, eu sempre falo assim, ó, se não fosse muitas vezes o relacionamento que eu tenho com meus clientes, eu não estaria onde que eu estou hoje. Porque muitos desses clientes lá no início, quando a Invista abriu, muitos clientes vieram comigo também. Muitos clientes acreditaram na Invista, acreditaram numa nova imobiliária que para eles às vezes podia ser mais confortável, né? Deixa com as outras, enfim, mas acreditaram. O relacionamento em si, ele abre essa porta, cria uma amizade, uma fidelidade. E eu sempre digo que depois que tu pegar uma fidelidade do cliente, ninguém te tira mais esse cliente. O cliente é do mercado? Sim, o cliente é do mercado. Porém, no momento que ele achar que fidelizar ele, ter um relacionamento com ele, ele não é mais do mercado, ele é um cliente praticamente teu, exclusivo. E isso vai muito tempo, tá, Romulo? Às vezes, fazer mais do que, eu sempre digo, fazer mais do que ele pede. Cansei dele fazer ligação de luz para cliente. Eu não estava ganhando nada. Poderia muito dizer, mas não é minha obrigação, sabe? Mas não, o cliente me pediu, é um cliente, eu vou lá, vou fazer uma ligação, tem como tu me ajudar naquele outra coisa? Sim, te ajudo. E isso vai criando um relacionamento, ele vai te enxergando com uns olhos diferentes, então, e vai te indicando, vai criando um network. Muitas vezes esse cliente, tu nem sabe de onde apareceu uma pessoa te chamando no WhatsApp, dizendo, eu queria ver um apartamento contigo, tal. Daí tu não sabe de onde surgiu. Daí quando tu vai descobrir, foi indicação do teu cliente. Pessoal, tá aí, ó, para quem viu, quem acha que é impossível começar um negócio aí, temos aí esse exemplo maravilhoso da Invista, né, liderada aí pelo Juliano e pelo Daltieri, que está aqui conosco, e também assessorado por pessoas altamente qualificadas, né, aqui o Rafa e a Carol. Então, vamos lá, né, acreditar que as coisas acontecem, né, essa história de querer ficar colocando obstáculo, empecilho nisso e naquilo, né, mas tem um sonho, acredita, vai com medo, bora pra cima que tudo vai acontecer. Pessoal, sem palavras, tá? A Carol tá um pouquinho inibida, tá, pessoal, hoje pra mim. Ela era pra ter visto um episódio da semana passada, né? Daí ela mas ela também assim, não, mas só um pouquinho. Já fiz até um brinde pra ela, agora ela vai ter que ir, né? Então, uma frase, Romulo, que eu escutei a semana inteira. Carol, tu nunca estará preparada, mas tu estará sempre pronta. Olha aí, ó, muito bem. Então, até para uma pessoa que estava um pouco inibida, ela teve uma desenvoltura excepcional, né? Trouxe valiosos insights aqui para vocês, pessoal, que nos acompanharam, né? Eu sabia que ia ser assim, né? A Carol domina. Ela se expressa bem, fala bem, domina o assunto. Muito bem. Eu tive pessoas aqui que se diziam mais habilidosas que travaram bem, sabe, Carol? E tu realmente teve uma... Por quê, pessoal? Porque a gente está sempre se desenvolvendo, né? Encarando um desafio a cada dia. Aqui, as pessoas que eu trago, assim, eu aprendo, assim, demais, gente. Não tem noção. Crio relacionamentos, faço network, negócio, as pessoas... Porque é sobre isso, né, Rafa? É relacionamento, é criar vínculos com as pessoas, pessoas de bem, como todos nós somos aqui, pessoas corretas no negócio, né? Que é fundamental. Hoje em dia acabou o tempo do jeitinho brasileiro, é na régua, né, gente? A gente sabe. Então, isso não tem como dar errado, né? A gente sabe que não tem como dar errado. Pode demorar um pouquinho mais, vai ter obstáculo,
mas no final a conta fecha. Fecha. Pessoal, obrigado Fecha. mais uma vez, Daldieri, Obrigada, Rafa, Carol, foi um Obrigado, prazer Romulo. contar com a presença de vocês. Obrigado, Invista Imóveis, por confiar nesse projeto, nessa entrega que eu sei que é de grande valor para os empresários aqui de Santa Maria e região. Um forte abraço a todos e até a próxima.